Edu, olhando a sua história, eu relembrei um caso que tinha acontecido no Palmeiras. Na verdade, eu achei o seu papo com a galera do Pó de Porco. E aí eles falam lá tem uma hora no papo que vocês relembram aquela situação do Eduardo Batista. Que ele ficou muito louco, que ele ficou brabo. Mas pelo que eu me lembro daquela história, ele tinha ficado brabo com alguma coisa que o Juca tinha escrito, certo? Exatamente. Mas por que ele citou o seu nome ali na hora? Porque ele só sabia o meu nome. Ele fala isso aí. Ó, só pra dar o contexto. O Juca, você me corrija se eu estiver errado. Na época, o Eduardo Batista era técnico do Palmeiras. E o Juca Kfouri escreveu num texto que ele tinha sido escolhido pra ser o técnico do Palmeiras porque ele era um cara maleável. Isso. E ele interpretou como uma ofensa ser chamado de maleável. Aí o Juca trabalhava com a gente também. Uhum. Mas aí o que aconteceu? Isso aí também tem que contextualizar, porque foi depois da batalha lá do Uruguai, lá, Palmeiras Penharol, que o lado sacou e tal. Eu tava lá. Foi uma cena surreal aquela lá. No jogo do jogo. Aquele lá. Boa. Com responsabilidade. E vocês já viram Cidade de Deus, que tem o menino vai pegar a galinha? Ele abaixa. A galinha aqui, a galinha. Vai pegar a galinha. Quando ele levanta, ele olha para um lado, pro outro, vem vindo uma gangue daqui, outra daí vai pegar. Eu tava exatamente assim no vestiário lá no Uruguai. Foi assim a história. Aí tem um lado do bastidores, que eu vou contextualizar para te falar essa história aí. Uhum. Como eu cobri o Palmeiras, e na época a ESPN não tinha os direitos da Conmebol Libertadores. Tá. Então a gente fazia o pré e o pós muito forte. A gente continua fazendo, mas agora com o jogo rolando. Então o que acontecia? A gente descia para já ficar a postos para entrar assim que o árbitro apitasse de lá. Ó, tamo aqui e tal. E quando eu desci, tinha uma sala de imprensa. Se abria uma porta, era o corredor dos vestiários. Eu tinha descido, o Cícero Souza, que é gerente do Palmeiras, estava vendo o jogo numa televisão, junto com os seguranças. Uhum. E ele me viu, ele falou, Edu, eu falei, queria ver o jogo aí, que eu tenho que entrar, falta 10 minutos. Aí ele falou assim, fica aqui, faltam 10 minutos, você vem comigo. E aí eu tô lá vendo com eles o jogo. Daqui a pouco, a porrada, eu vi tudo. Uhum. Quando a briga começa, os caras trancam a porta da imprensa. E só estávamos eu e o Rosenberg, que era meu câmera, de lá, pra dentro, vendo o jogo. Quando a gente foi abrir pra sair, trancaram a gente. Quando eu olhei, a galera começou a brigar no campo. E trancaram, porque isso aí é outra maldade que fizeram, né? Trancaram o vestiário, o portão, pros seguranças não subirem do Palmeiras, e não descerem. Entendeu? Uhum. Aí a briga começou. Tá errado, mas é uma boa E ideia. essa maldade aí Penharol. do Penharol mesmo, não é a polícia uruguaia, nada. Cara, não dá pra dizer, né? Porque aquele jogo foi muito envolvido de Não, era certo, né? de polêmica. Ia ter confusão, mas... Mas teve confusão já começa aqui, com eles provocando e tal. Aí lá, era o estádio novo do Penharol. É bem bonito, inclusive. Só que aí, os caras foram descer e não conseguiam abrir. E os seguranças daqui não conseguiam, arrombaram o portão. E nisso começa a briga. Lá em cima, depois eu fui ver as imagens, que é aquela do Borja, que a briga acontece, ele ficou olhando. Que é Na paz, né? Na paz. O Mina rouba o tripé. Teve uma do agora, câmera. teve vai brigar no River de Boca agora, ele ficou na Também dele não briga, também. Ele é Ele não ficou na tranquilo, dele. ele é sossegado. Ele ficou tranquilo. Até demais. Né? Aí a briga rolando e tal, e os caras vieram descendo. E eu no meio, cara. Aí eu falei, o que tá acontecendo? E eu tava ao vivo. Por isso que tem várias imagens da confusão, era da minha câmera, do Rosenberg fazendo. E eu tava ao vivo. E eu falei pros caras, me põe ao vivo que a briga tá rolando. Só que ali, os seguranças do Palmeiras foram muito... trabalharam muito bem. Eles me jogam pra trás deles, porque eles estavam querendo pegar todo mundo lá. E aí eles protegem os jogadores do Palmeiras e não vão pro confronto. Eles ficam fazendo a proteção. Que é a função de um segurança. Sim. Você não tem que dar porrada no Sim. outro. E eles protegem os jogadores e tal. Na proteção, os caras do Penharol estão vindo pra pegar. Começa a confusão. E eu tava no meio mesmo, que tinha a galera do Palmeiras ali, eu lá e eu relatando tudo. Dá uma briga ali, não sei o quê. Que até tem a imagem de um baixinho que fica provocando o Michel Bastos e o Michel vai pra cima dele e ele corre. É tipo um Ivo Holanda, sabe? Vem aí, então tu pega uma porrada. Aí o Michel vai e ele sai correndo. Uhum. Então, ali acontece esse fato, eles entram pro vestiário, me destrancam e eu vou pra sala de imprensa.
O Eduardo Batista era o técnico. Ele já estava sendo pressionado, tem a briga e ele senta pra entrevista coletiva. Então imagina o calor que ele tava. E o texto do Maleável tinha sido na semana. Semana. É. Começa lá a entrevista dele e eu tô aqui onde você tá. Aqui, ó, na frente dele. E tinha uns outros jornalistas brasileiros. Aí ele começa a falar. Não sei o quê, maleável, não é maleável, e pum, pum. Aí quando ele começou a falar, foi a segunda pergunta, ele pegou e deu um murro na mesa. Aí ele falou, por que aqui tem homem, tem que respeitar os homens, não sei o quê. Aí, bum, deu um murro. Aí eu olhei e falei, deve estar nervoso mesmo. Só que aí ele falou assim, porque é o seguinte, não sei o quê, Edu, quer abrir minha coletiva? Fala de futebol. Começou a bater assim. Aí eu, caramba, o que eu fiz, né? Que eu fiquei pensando, o que será que eu fiz? Será que devia ter ajudado na briga? Será que tinha Não, aí pô, mas eu não fiz nada. Aí, nisso, ele começou a gritar uma, duas. Aí no terceiro grito dele, depois do murro, e dele ter gritado comigo falando meu nome, eu falei, eu acho que eu não fiz nada. Não, eu fiz e não tô lembrado. Acho que eu fiz mesmo, fiz. Aí eu falei aqui parado, não sei o que eu fiz. Aí ele gritou. Aí depois da coletiva, quando eu saí da coletiva, meu celular, Twitter, Instagram, só xingamento. Você tá acabando com o Palmeiras, não sei o quê. E eu, cara, o que eu fiz, cara? Eu fiquei pensando. Aí que eu te falo, aí acaba o jogo, todo mundo vai pro hotel. Eu tô no outro dia no mesmo hotel, tô no saguão. E eu tinha que entrar ao vivo. Aí eu, aqui estão segurança, contei a história, tal, segurança me deram entrevista. Daqui a pouco vem Eduardo Batista, quero falar com você. Eu falei, vai me bater. Depois de ontem. Aí eu falei... Agora o murro vai ser em mim, Porque eu falei, agora ele já tá mais tranquilo, só tô eu e ele vai me bater. Ele falou, quero te pedir desculpas. Porque não é você. Eu falei, mas olha aqui meu celular, comecei a mostrar pra ele, eu acho que eu te fiz alguma coisa. Ele, não. É que ele contou toda a história, mas é que ele falou, só sabia o teu nome. Que eu queria falar pra imprensa brasileira pra me respeitar. Uhum. Mas só lembrava o teu nome. Eu falei, aí ele me deu entrevista depois, falou, tal, mas foi isso aí. Uhum. Fala foi um puta mal entendido, fala né? fonte. Isso que eu ia falar, é o famoso Fala fonte, é verdade. Verdade. Não, e foi um puta mal entendido, né? Porque, maleável não tem nada demais, né? Tipo assim. Não, mas você vê como. Às vezes os caras vão na fumaça, né? Isso daí é muito mais do momento mesmo, né? Tipo, não importa, assim, foi o maleável, mas qualquer coisa que fosse, era o estopim que o cara precisava. Não, e a torcida tava fora. brava, queria. O que tá acontecendo? Sim. Quando ele grita comigo, os caras, foi ele. Sim.